Olá, meu povo querido do AlphaCom, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Martins, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação. É a partir de agora que a gente dá início ao nosso curso, tá? Agradeço logo de antemão, né, a sua participação, a sua interatividade. Vamos estudar para valer, tá certo? Nesse curso de carreiras fiscais. Eu quero trazer aqui para você um conteúdo, né, bastante responsável, de maneira em que você possa entender de maneira prática, simples, esse conteúdo de informática e de TI, para que a gente possa fazer uma brilhante prova, uma prova sensacional, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, ó, eu quero levar aqui só a pequena informação para que a gente possa, de fato, começar. Olha só, algumas informações, né, sobre experiências, contatos, a nossa formação, e aí sim eu quero começar com você, ó, diretamente, para a gente não perder tempo e ser o mais objetivo possível, tá bom? Bom, a gente vai começar com a parte de redes, tá bom? Quero começar com a parte de redes de computadores com vocês. A gente vai debater aqui, vamos trabalhar aqui de uma maneira em que você não tenha que decorar, pelo amor de Deus. Leonardo, eu estou te conhecendo agora, vamos trabalhar aqui nesse conteúdo e vamos trabalhar para decorar. Não, não vai trabalhar decorando, amigo. A gente vai trabalhar aqui para aprender, tá certo? A gente vai trabalhar aqui para consolidar esse conhecimento. Aquilo que você conhece, aquilo que você retém, você leva para a prova de uma maneira brilhante. Você vai lembrar de tudo porque você aprendeu. Você não tem que estar decorando isso ou aquilo em informática. A informática, literalmente, não se decora. Informática se aprende, tá bom? Então vem comigo, vamos estudar junto e a gente vai ver como se aprende informática. É a maneira, é a didática, é a forma de se trabalhar. Vem comigo, olha só. Nesse conteúdo de redes de computadores, que é o conteúdo que a gente vai iniciar, eu quero entrar nessa parte aqui, ó, para vocês. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, né, ó, fazer uma introdução do que é redes de computadores, deixar bem mastigadinho aqui para vocês, né, dos conceitos, das definições e também dos equipamentos que nós vamos utilizar para trabalhar com redes de computadores. É óbvio, né, que além da introdução, conceitos e equipamentos, você vai ter aqui também comigo, tá, essa maneira de trabalhar diretamente com os serviços, com a tipologia, né, com a estrutura, com a arquitetura, e a gente vai alavancar aqui nesse nosso curso de redes de computadores, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Olha só o que, é que a gente tem aqui para brincar logo na parte de introdução e de conceitos, tá bom? Simples. Leonardo, traz aqui para a gente aqui uma maneira objetiva da gente entender o que é uma rede de computadores. Perceba, não tem qualquer dificuldade sobre a compreensão do que é uma rede de computadores. Você vai entender, meu amigo, que uma rede de computadores é o conjunto de dois ou mais dispositivos no ambiente de rede. Num ambiente, né, em que esses dispositivos estão se comunicando. Perceba, se você tem um computador só na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, e não tem mais nada conectado a ele, você não tem uma rede. Uma rede vai existir quando você tiver dois elementos, dois dispositivos se comunicando, trocando informações, compartilhando de recursos. Isso é uma rede de computadores, quando a gente tem dois dispositivos. Então, olha o conceito bem prático, bem objetivo para a gente. O que é uma rede de computadores? É o conjunto, né? Olha só, é o conjunto de dois ou mais computadores, desde que esses computadores estejam interconectados em uma tecnologia que pode ser uma tecnologia cabeada, chamada de tecnologia com fio, ou uma tecnologia, né, não cabeada, sem fio. Então eu vou mostrar primeiramente os exemplos da rede cabeada, ó, da rede com fio, e depois a gente parte a trabalhar também com os exemplos de rede sem fio. Essa maneira de trabalhar com rede sem fio, tá? Entenda também o seguinte, é importante que vocês tenham as expressões do dia a dia, né? Por exemplo, em questões de concurso, principalmente quando vai para carreiras fiscais, eles vão colocar alguns termos para vocês. Por exemplo, uma rede só é composta de computadores? Não. Você pode ter numa rede de computadores, impressora. Você pode ter ali qualquer outro elemento, qualquer outro dispositivo, um celular, um smartphone, desde que cada elemento desse, cada dispositivo desse, possua placa de rede, possua, né, a tecnologia que o permite estar naquela rede. Então, se eu tenho um elemento e esse elemento tem placa de rede, esse elemento, esse dispositivo, ele tem placa de rede, ele poderá estar numa rede de computadores, tá? Agora, se eu tenho 5 computadores, uma impressora com placa de rede e também um tablet, né, um smartphone, um notebook, então tudo isso forma a minha rede de computadores? Sim. Todos eles irão se comunicar, todos eles irão trocar informações.
haverá essa possibilidade, né, de estar compartilhando de recursos e de informações. Agora, cabe aqui a gente ter um dispositivo, um elemento físico para gerenciar todos eles. Porque imagina, eu tenho 5 computadores, mais uma impressora, mais um tablet e etc. Como é que todos esses elementos vão se comunicar? É preciso que haja um dispositivo que gerencie essa comunicação, para que um computador possa mandar mensagem para ele e ele encaminhe para o dispositivo a qual a gente quer enviar essa mensagem. Então, olha só como é que acontece. Você vai ter aqui, ó, né, a maneira de trabalhar numa rede cabeada, né, numa rede com fio, fazendo uso de um equipamento chamado de switch. Esse switch aqui, ó, é esse equipamento físico chamado de switch, tá? Ele usa um padrão conhecido como padrão Ethernet. É importante, né, destacar isso aqui, ó, padrão Ethernet. O padrão Ethernet é justamente quando você usa essa maneira física de conexão, ó. São essas portas de comunicação aqui, ó. Cada portinha dessa aqui, ó, de comunicação, ó. Você tem aí as portas de comunicações, né? Então, cada switch desse é um equipamento físico, né, que gerencia a comunicação entre os dispositivos. Cada switch desse aí, ele poderá ter uma quantidade de portas de comunicação. Perceba que cada porta de comunicação dessa trabalha no padrão Ethernet, tá? É por isso que a gente tem uma rede cabeada, tá? Então, se na questão falou lá, estamos numa rede cabeada, a gente está usando o padrão Ethernet. Se na questão disser, fazendo uso de uma rede no padrão Ethernet, a rede é cabeada. Associem, tá? Rede cabeada com padrão Ethernet. O padrão Ethernet são essas portas de comunicação física. Cada portinha dessa será a possibilidade de conectar um dispositivo na rede. Então, se eu tenho esse padrão aqui, ó, Ethernet, nesse dispositivo físico, que é o switch, tá? Olha só, esse switch aqui, por exemplo, ele tem aqui, ó, no total, 4, 8, 16 portas de comunicação. Eu tenho 16 portas de comunicações nesse switch. Significa que eu posso ter até 16 elementos, dispositivos conectados a esse switch. E, obviamente, quando um computador tiver que mandar mensagem para outro computador, ele vai mandar para o switch e o switch vai encaminhar para o computador destinatário, né? Ou seja, eu tenho aqui a máquina, né? Essa primeira máquina aqui, ó, vamos colocar aqui a numeração nela só para a gente identificar. Eu tenho a máquina número 1, ou a máquina A, tanto faz, e quero mandar mensagem para a máquina número 2. Então, como é que eu poderia estar mandando mensagem para a máquina número 2? A máquina número 1, computador número 1, que é o computador de rede, manda mensagem para o switch e o switch encaminha diretamente para a máquina número 2. Então, o switch ele faz ali a função, né, de um gerenciador das comunicações. Agora, detalhe, para que a gente esteja aqui nessa rede de computadores, né, você tem que ter os computadores, todos eles com placas de rede, no caso aqui, padrão Ethernet. Tá? Cada computador desse vai ter uma placa de rede nele, que já vai fazer parte do computador, ou você já compra um computador com uma placa de rede, ou você tem o seu computador e adquire uma placa de rede para colocar nesse computador. O importante é saber, eu tenho o meu computador na rede, então ele tem uma placa de rede nele, meu amigo. Eu estou numa rede cabeada, então esse computador tem uma placa de rede padrão Ethernet, que é essa estrutura física, que ele vai depender de um cabeamento para poder se conectar a esse switch, a esse dispositivo padrão, né? Esse dispositivo que gerencia a comunicação. Da mesma forma a impressora, da mesma forma os computadores ou qualquer dispositivo. Tem uma palavrinha que você pode ser cobrado na prova, tá? É importantíssimo isso. Host. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó. Quando você for cobrado por essa expressão, chamada de host, essa expressão aqui de host, ó, ela é dada para qualquer dispositivo, qualquer elemento que esteja no ambiente de rede. Então vocês vão escutar muito isso aí, vocês vão ler muito isso nas questões. Sempre que a questão for de rede de computadores e trouxer que os elementos estão conectados a um switch, o que faz essa conexão ao switch, justamente ó, através desses dispositivos, são os hosts. Eu tenho ali 16 elementos conectados ao switch. Tudo bem, você tem 16 hosts conectados ao switch. Porque quando a gente diz assim, a rede ela só tem computadores, a rede, eu vou chamar de rede de computadores, só tem computadores? Não. Eu posso ter impressora, que é um host. Eu tenho um computador, que é um host. Eu tenho um smartphone, que é um host. Eu tenho um tablet, que é um host. Então, todo e qualquer elemento conectado ali no ambiente de rede é um host. Host é a expressão para qualquer elemento que possua placa de rede. E com isso esteja
conectado ao switch. E se eu estou usando o switch, o padrão é Ethernet, tá? Não esquece desse detalhe. Ah, eu tenho uma impressora aqui, ó. Olha só, eu tenho uma impressora. Significa que essa impressora, amigo, que eu tenho aqui, ó, significa dizer que essa impressora tem placa de rede. E a placa de rede vai permitir que ela esteja conectada, né, a esse switch, gerenciando essa rede de computadores. Então, isso aqui é a maneira de você enxergar, tá, uma rede cabeada, uma rede de computadores cabeada. Bom, sabendo dessa estrutura da rede cabeada, ó, perceba que você tem que saber desse detalhezinho aqui. Ó. Quem são, né, os elementos que compõem essa minha rede cabeada? Primeiro que a gente pode falar aqui, ó, que eu vou precisar, né, além do computador com placa de rede, vou precisar do switch, né, padrão Ethernet, né, ó, switch padrão Ethernet, tranquilo. Vou precisar de um cabeamento, ó, esse cabeamento chamado de par trançado. É óbvio que vocês vão encontrar nas questões falando sobre esse cabeamento. É um cabeamento que ele tem 8 microfios. Olha do lado direito aqui, ó, quando a gente tem aqui, ó, né, 8 microfios aqui, ó, sendo exibido. Ó. São 8 microfios que tem esse cabeamento e que você precisa ter um alicate de corte, né, para isso. Quem trabalha com esse cabeamento, chamado de par trançado, vai precisar de um alicate de corte presente, meu amigo. Tantos anos trabalhando com gerenciamento de infraestrutura, que quando eu cheguei para trabalhar logo, meu presente foi esse, foi receber um alicate de corte. Logo no início, né? Trabalhando com suporte, a gente foi lá para a ralação preparar cabeamentos. Era isso. Leonardo, você foi presenteado, ganhou aqui um alicate de corte. Lá vai eu com o alicate de corte, desencapar, tirar os 8 microfios, é chamado de par trançado porque vem 4 pares, né? Ele vem todo trançadozinho, os 4 pares. Você desentrança ali, né? E aí fica tudo os 8 microfios, cada um de uma cor diferente. E aí você vai passar esses 8 microfios num conector, né, nas vias, nos canais de um conector de referência chamado de RJ45. Olha só como a gente tem aqui, ó. Tá tudo mastigado aqui para vocês, ó. O cabeamento a ser utilizado, né, o par trançado, o conector a ser utilizado, ó, a referência dele, RJ45. Então essas expressões, quando vierem na questão, facilite sua vida, tá? Eu estou num cabeamento de par trançado usando o conector RJ45. Bom, nesse cabeamento, né, e nesse conector, aí eu vou fazer uso do meu alicatezinho, ó. O alicate de corte para desencapar e o alicate da clipagem para dar aquela prensa, né? Porque quando eu desencapar, que deixar tudo rente, os microfios, eu vou passar no conector RJ45 e vou dar aquela prensa, né, para ele fixar, os microfios fixarem nas vias, nos canais do conector RJ45. Então, com isso, eu montei ali uma ponta do cabeamento. Lá vai eu montar a outra ponta. E montada a outra ponta, eu tenho um cabeamento. Daí eu vou ter que usar um equipamento de teste, né, para colocar as duas pontas nesse equipamento e saber se está havendo comunicação entre uma ponta e outra. Ou seja, uma ponta deverá estar na placa de rede do computador e a outra ponta deverá estar numa porta de comunicação do switch. Olha só como a gente vai ter aqui, ó. É daí que você tem, ó, esses cabeamentos azuis, ó. Olha como está no gráfico, né? Uma ponta fica no computador, na placa de rede, né? Na parte, né, de trás do gabinete, e a outra ponta vai para essa porta de comunicação aqui, ó, do switch, que é essa porta padrão Ethernet. Então é nesse momento que a gente tem a estrutura da rede cabeada, da rede com fio, tá bom? Não esqueçamos aqui, ó, desses detalhes, né, de que eu preciso de um switch para gerenciar a comunicação desses dispositivos. Tá? Preciso do cabeamento, par trançado. Você pode até ser cobrado nas questões. Ah, Leonardo, que tipo de par trançado vão me cobrar? Nas questões pode vir, né, um par trançado, que é o cabeamento de categoria 5 ou de categoria 6. É o chamado CAT5 ou CAT6. Ou até o CAT6A, né, poderia estar sendo cobrado. É a estrutura, é a durabilidade desse cabeamento. É a rigidez dele, a durabilidade, a resistência desse cabeamento e do fluxo de dados que a gente vai trabalhar trafegando, né, nesses cabeamentos. Então, você pode ser cobrado por CAT5, categoria 5, ou CAT6 ou CAT6A. Isso tem a ver com a categoria, né, do cabeamento. O cabeamento, o cabo, é sempre chamado de par trançado. Tá? Com 8 microfios, 4 pares, cores diferentes. Mas a categoria dele, perante a rigidez, a durabilidade, a resistência, é CAT5, CAT6 ou CAT6A, tá bom?
Bom, com isso aqui, ó, olha só como ficou delícia aqui nesse slide, ó, essa maneira da gente enxergar como montar, né, uma rede cabeada. Aí você vai dizer assim, olha, tá, beleza, já entendi aqui a estrutura da rede cabeada. Agora, e sobre esse cabeamento? Eu tenho aqui uma ordem para colocar cada microfio desse, já que as cores serão diferentes? Sim. Olha a ordem que a gente vai ter aqui, ó. Aí é onde a gente vai trabalhar com a ordem, né, chamado de 2 padrões internacionais. Ó. Na rede de computadores com fio cabeada, você vai ter 2 padrões internacionais, ó, chamado de T568A e o T568B. Isso é o que é cobrado nas questões, tá bom? Quando a estrutura é para rede cabeada. Então é nesse momento aqui que você vai encontrar, ó, do primeiro ao oitavo microfio, né? Olha só como a gente tem aqui a estrutura, ó, do primeiro ao oitavo microfio. Ó. Com as cores diferentes, então se eu tiver, né, que ser cobrado ali por essa estrutura de cabeamento, ou seja, ser cobrado pela ordem de cor, né, você vai trabalhar com essas 2 ordens aqui. T568A, que é a preferencial, a principal, e a alternativa, que é, né, o modo alternativo a esse primeiro, que é o modo T568B. Bom, cabe a você lembrar dessa ordem das cores. Né? Por exemplo, aí, ó, se são 8 microfios, então eu vou ter ali, ó, como encontrar o primeiro microfio. A cor será, né, o verde com branco. Depois o verde, depois o laranja com branco, ó, depois azul, azul com branco, laranja, marrom com branco e marrom. Uma curiosidade, tá? Serão 8 microfios e 4 desses microfios, ó, serão de cores sólidas. Aí onde você vai ter, ó, verde, azul, laranja e marrom. 4 cores são sólidas. E as outras 4 cores são essas cores sólidas misturadas com branco, né? Ou seja, mariscado com branco. Então, se você tem aqui, por exemplo, ó, vamos classificar. Eu tenho o verde. Né? Vamos classificar aqui o seguinte. Eu tenho o microfio verde. Então, vai ter o verde com branco. Eu tenho o azul. Tenho o azul com branco. Eu tenho laranja. Tenho laranja com branco. Eu tenho marrom. Tenho marrom com branco. Então, são 8 microfios. Cada um de uma cor diferente. E eu não posso escolher a ordem que eu quiser para passar esses 8 microfios no conector RJ45. Eu tenho que seguir esses 2 padrões internacionais. Tá? Ou o T568A ou o T568B, para que a minha rede funcione. Para que eu trabalhe com base num padrão internacional. Tá? Então, essa é a estrutura de cabeamento. Olha só, que delícia, né? Se eu estou trabalhando aqui no T568A, ó, aí a ordem vai ser do primeiro ao oitavo microfio, essa que a gente acabou de falar, né? Verde com branco, verde, laranja com branco, azul, azul com branco, laranja, marrom com branco e marrom. Se eu mudar, no caso, para o T568B, ó, o modo alternativo, aí a gente já vai trabalhar com laranja com branco, laranja, verde com branco, azul, azul com branco, verde, marrom com branco e marrom. Aí você já tem uma mudança, né, de ordem aí. Então, em questões que já foram cobrado esse tipo, né, de estrutura de cabeamento, ele pode estar colocando uma ordem lá, uma figura, e dizer lá se aquela figura corresponde ao T568A, B, C, D, J, H. Ele vai colocar na questão, meu amigo. Né? Ou simplesmente, se for uma questão assertiva, né, para que você saiba ali se trata, né, do T568A ou do T568B. Detalhe. Estamos numa rede cabeada. Você diz assim, Leonardo, até agora eu entendi, está tranquilo. Primeira pergunta básica. Eu tenho que usar para uma rede cabeada o switch ou tem algum outro equipamento que eu posso utilizar? Olha, antigamente a gente utilizava um equipamento chamado de hub. O hub, HUB, né, hub, era um equipamento que não era confiável. Ele no meio, né, técnico, é chamado de menino fofoqueiro. Por quê? Porque quando você tinha 10 computadores conectados a um hub, quando uma máquina mandava mensagem para o hub, para que o hub pudesse destinar a máquina, né, de fato destinatária, a máquina 1 mandando mensagem para a máquina 9. Então, quando um mandar para o hub, ao invés de mandar só para 9, o que é que o hub fazia? Mandava para todas as máquinas. Quer dizer, não fazia muito sentido para a gente ter que mandar uma mensagem para um computador para que ele pudesse mandar para todos. Não era muito interessante no meio, né, de redes. Não se tinha muita segurança, privacidade. Então, logo, né, veio aí a necessidade de substituir o hub pelo equipamento chamado de switch. Então, por isso que hoje a gente trabalha com o switch. Para quê? Para que a entrega dos pacotes de dados, das mensagens, seja de forma específica. A máquina 1 quer mandar mensagem para a máquina 9. Então, a máquina 1 manda para o switch
e o switch encaminha diretamente para a máquina 9, especificamente para a máquina 9. O switch não é fofoqueiro. O switch, ele guarda segredo, ele guarda ali, ele preserva a privacidade. Então, se eu sou a máquina 1, quero mandar mensagem para a máquina 9, eu mando para o switch e o switch só encaminha para a máquina 9. O switch não manda para todas as máquinas. Isso quem fazia antes era o hub. Então, olha, se você tem um hub disponibilizando as suas mensagens para todas as máquinas, não era interessante ter o hub na sua estrutura de rede. Era interessante e é sempre trabalhar com o switch. Apesar de termos equipamentos, por exemplo, como roteadores, que ainda tem essas portas de comunicações físicas. Se você comprar um roteador, que é um equipamento físico, né, semelhante a um switch, só que ele é muito mais para trabalhar sem fio. Ele vem com antenas, né, tem umas antenazinhas. Tem equipamento com uma antena, 2, 3. Ele também tem portas de comunicação padrão Ethernet atrás dele. Ele pode, né, conectar ali cabeamento atrás dele, conector RJ45. Só que são limitados. Você conecta ali 3, 4, 5 computadores, né, ou dispositivos nesse roteador. Então, o mais interessante seria o quê? Trabalhar com switch. Porque um switch, eu posso ter ali um switch de 16 portas, como eu mostrei. De 24 portas, quer dizer, até 24 computadores conectados a um switch. Eu posso comprar no mercado um switch de 48 portas, quer dizer, até 48 computadores conectados àquele switch. Aí você diz assim, Leonardo, e se eu tiver mais de 48? Aí você compra outro switch de 48 e interliga os dois switches. Aí tem uma palavrinha, tem uma expressão cobrada para isso nas questões, inclusive, tá? Chamado de cascateamento. O que é um cascateamento? É quando você interliga dois switches. Você está interligando um switch ao outro. Você está fazendo ali um cascateamento. Ah, mas não deu. 48 mais 48 computadores, 96 máquinas. Somando os dois switches de 48 portas. Eu quero mais porque eu tenho 150 computadores. Então lá vai eu comprar um terceiro switch de 48 portas. E se não der, um quarto switch de 48 portas. E vou interligando cada um deles, né, ao outro. Isso é o cascateamento. E isso é a maneira que você está interligando switches um ao outro. Ou seja, cascateando, né, fazendo um cascateamento de switches, permitindo que todos eles estejam conectados. Tá? Essa é a nossa estrutura de trabalhar com redes cabeadas, redes com fio, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui, ó, vamos trabalhar agora com a estrutura de rede sem fio. Ó. Na rede sem fio, o conceito é absolutamente o mesmo, né? Você vai dizer, ó, é o conjunto de dois ou mais computadores interconectados em uma tecnologia, né, com fio ou sem fio. Nesse caso agora, estou dando um destaque aqui, ó, em vermelho ou em negrito, né, na sem fio. E aí, esses mesmos computadores, eles podem estar utilizando ali, ó, um roteador. Aí a gente já substituiu, né, o switch pelo roteador, ó, que é um equipamento sem fio, trabalhando com tecnologia Wi-Fi, ou também chamado de wireless. Tá? É nessa história aqui de trabalhar com esse roteador. Então, quando a gente faz uso desse equipamento roteador, a gente está trabalhando com as anteninhas ali, ó, trabalhando com ondas de rádio. Tá? Só que entenda que esse roteador, ele também tem a possibilidade de trabalhar com o padrão Ethernet. Como eu estou colocando aqui, ó, só são 4 hosts. Lembre da expressão, tá? Host. Host é qualquer dispositivo da rede. Impressora é um host. Computador é um host. Lembre-se dessa expressão, tá? Para no decorrer do curso você saber quando eu estou falando de um host, quando eu estou falando de um switch, quando eu estou falando de um roteador. Então, se eu estou usando um roteador e os computadores estão conectados por cabeamento nesse roteador, significa que esse roteador ele também tem portas de comunicação padrão Ethernet para trabalhar com cabeamento. Então, olha, são limitadas, mas tem. Você tem aqui, ó, um roteador que ele vai ter aqui, ó, algumas portas de comunicação para trabalhar, né, com essa ideia de rede cabeada. Então, eu não tenho nesse roteador muitas portas. Tá? São 3, 4, 5, dependendo do roteador. Mas eu vou montar a minha rede cabeada tranquilamente. Bom, mas o objetivo final do roteador é sempre esse aqui, ó, trabalhar com redes, né, de fato, sem fio. Tá? O conceito de trabalhar com a rede não cabeada, ó, é trabalhar com ondas de rádio. Então, ó, o roteador aqui, ó, ele não foi desenvolvido literalmente para trabalhar ali com o máximo de computadores numa rede cabeada, e sim para trabalhar com os computadores, ó, numa tecnologia sem fio, ó, tecnologia Wi-Fi, wireless.
que nós vamos fazer uso de quê? De ondas de rádio. Né? Essa tecnologia aqui vai trabalhar com frequência de rádio. Né? Então, ondas de rádio ou frequência de rádio. Essa é a ideia. Esse padrão, né, de tecnologia wireless ou Wi-Fi passa a ser cobrado como um padrão Wi-Fi wireless como 802.11g. Lembre-se disso, tá? 802.11g. Já na rede cabeada, o padrão é Ethernet, né? É a porta de comunicação física, padrão Ethernet. Aqui, se eu uso Wi-Fi, wireless, tecnologia sem fio, o padrão do Wi-Fi, do wireless, seria 800, é o chamado I3E, né? IEEE 802.11g. Esse é o padrão da tecnologia Wi-Fi, wireless, tá certo? E aí a gente vai usar o quê? Ondas de rádio, frequência de rádio ou radiofrequência, dá no mesmo. É a maneira da gente usar os princípios dessa tecnologia, né, que trabalhamos via ondas de rádio, tá bom? Olha só como ficou legalzinho aqui, né? Cada máquina dessa no ambiente de rede, não é isso? Bom, a gente tem que falar, né, também que cada máquina dessa precisa o quê? Precisa ser identificada. E o que identifica uma máquina dessa no ambiente de rede, independente de ser com fio ou sem fio, é chamado de IP, Internet Protocol. É uma identificação lógica do dispositivo no ambiente de rede. Ah, Leonardo, eu posso ter 2 computadores usando o mesmo IP? Não, só pode ter um computador. É uma identificação única ali para cada computador, cada dispositivo, cada host. Olha só como a gente tem aqui, nessa rede. Eu vou trabalhar aqui, cada máquina, olha só do lado de lá, começando ali, né, o final 101, né, depois 102, é único, né, 103, 104, 105, 106. Cada máquina vai ter o seu IP, a sua identificação única. É a forma como a gente tem de estar identificando os computadores, né, nesse ambiente de rede, tá bom? Essa é a estrutura da gente usar a identificação. É óbvio que a gente pode também estar aqui identificando os computadores de maneira física, que é chamado, né, de MAC, endereço MAC. Isso a gente vai ver mais na frente detalhadamente, tá? IP, vou mostrar na prática no computador ali, onde você acha, como trabalhar, o que é o IP, o que é o IPv4, o que é o IPv6, quais as regras de obtenção, a gente vai ver isso detalhadamente. Aqui eu vou falar logo, né, na parte conceitual de definição. O que identifica um computador no ambiente de rede? É o IP. O IP é a identificação lógica. A identificação física é chamada de MAC, tá? Que é o controle do alcance, né, de máquinas. A expressão de MAC. Que é o que a gente chama no celular de MEI, né? Você tem aí o e-mail, né, do celular. O e-mail seria aquela numeração física, né? Ou um chassi de um carro, né, do motor de um carro. É o que identifica fisicamente uma placa de rede no computador. Então, a identificação física é o MAC. A identificação lógica é o endereço IP. Não se preocupa com isso, que a gente vai colocar muito mastigadozinho para vocês no decorrer desse curso, tá certo? Então, nessa estrutura aqui, eu estou trabalhando com uma rede completamente sem fio, tá? Eu estou trabalhando numa estrutura de rede não cabeada, tá certo? Nessa estrutura, a minha rede aqui, ela vai trabalhar com ondas de rádio, como a gente já falou aqui, né? Com radiofrequência, ou também, né, com frequência, com radiofrequência, né? Ondas de rádio, frequência de rádio, ou radiofrequência. É como vai ser colocado, tá certo? Aí vem aquela perguntinha básica que você pode encontrar também no ambiente de questionamento. Quais as vantagens de uma rede cabeada? Meu amigo, não dá para comparar a rede cabeada com não cabeada, tá? Não dá para comparar no sentido de velocidade. A rede cabeada é muito mais rápida. Você tem uma velocidade muito superior na rede cabeada, porque é cabo. A gente está mandando de um dispositivo para outro diretamente, a gente está ganhando muito com isso. Então, você ganha principais características de vantagem. Você ganha com velocidade, com estabilidade, né? Com a segurança dos dados trafegados, porque ninguém está interceptando, é via cabeamento. Né? Saindo de uma máquina para o switch, né, para outra máquina. Então, a gente tem ali uma velocidade maior, uma estabilidade maior e uma segurança maior no tráfego de dados. Agora, Leonardo, tem alguma desvantagem na rede cabeada? Tem. A maneira de você criar logística para isso. Imagina montar uma rede na sua empresa, né, uma rede cabeada. Eu tenho 500 computadores na minha empresa. Meu amigo, imagina o que é conectar 500 computadores na empresa, puxar um cabeamento para cada computador desse. Então, e o custo, né, de montar uma estrutura dessa. Você ganha com velocidade,
estabilidade, né, e segurança dos dados, mas perde com custo alto e a logística para montar tudo isso. Na rede não cabeada, na sem fio, você vai ter a grande vantagem de quê? Da mobilidade. Está em qualquer lugar da empresa, mandando mensagem, se conectando, porque aí você trabalha com essa estrutura de rede não cabeada, tá bom? A desvantagem é a instabilidade do sinal na rede sem fio, né? A oscilação que pode, né? As interferências, dependendo de paredes, obstáculos que podem acontecer, que aí você vai ter como desvantagens na rede de estrutura sem fio, tá bom? Meus queridos, essa aqui foi a primeira aula, tá? O primeiro bloco desse trabalhar com redes de computadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais de redes de computadores para vocês e tecnologias de redes. Valeu? Forte abraço, fiquem todos com Deus.